Muito bem, pessoal. Então, depois da gente entender um pouquinho como que funciona o processo de mudanças e como que a gente pode aplicar aí algumas ferramentas para conduzir uma mudança bem-sucedida, nós vamos falar rapidamente sobre as etapas de uma consultoria. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês quais são as principais etapas, eu vou explicar cada uma delas em detalhes, mas o detalhamento efetivo vai se dar ao longo do semestre. Então, durante toda a nossa disciplina, nós vamos entrar em cada uma dessas atividades, em cada uma dessas fases, e vamos aprofundar esse conhecimento. Então, resgatando o que nós vimos, inclusive, na primeira aula da nossa disciplina, nós vimos que uma consultoria ela é composta de 5 etapas. Então, primeiro você faz um diagnóstico, depois você vai para a etapa da análise, elabora uma proposta, se essa proposta for aceita, você então faz a implementação e logo em seguida você, junto com o seu cliente e a sua equipe, fazem uma avaliação. Então, nós vamos falar aqui brevemente sobre as etapas iniciais do diagnóstico. No diagnóstico, você deve entender exatamente qual é o problema do seu cliente. Então, muitas vezes ele vai chegar para você, ele vai colocar uma não conformidade, ele vai colocar uma doença organizacional, ele vai colocar um ponto que precisa ser melhorado e envolvendo basicamente aí qualquer área da empresa, então pode ser na área financeira, na área de marketing, na área de vendas, recursos humanos, logística, gestão de processos e assim por diante, e cabe a você fazer um levantamento mais aprofundado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa área específica, muitas vezes você vai ter que ir até o cliente, você vai ter que conversar com pessoas, você vai ter que conversar com os colaboradores do cliente para tentar extrair ao máximo as informações que eles detêm, sabendo que muitas vezes essas informações elas vão ser deficientes, mas o máximo de informações possíveis sobre as atividades envolvidas com aquele problema, você deve coletar. Então, você tem que tentar extrair ao máximo quais são os problemas, o que vem acontecendo, para que você, na etapa seguinte, você realize então o seu processo de análise. Então, quais são alguns métodos que podem ser usados nessa etapa para te ajudar nesse processo de levantamento de informações? A primeira delas é a entrevista. Então você tem que ir até os gestores, supervisores e demais colaboradores e perguntar a eles, olha, o que está acontecendo? Qual é a situação atual? Como que vocês percebem esse problema? Muitas vezes eles vão perceber o problema, mas por que eles estão te contratando como consultor? Porque eles não obtêm a resposta, eles não sabem como resolver. Por isso, como nós falamos, a consultoria exige muita experiência de quem está prestando a consultoria. Então, neste caso, você deve elaborar um roteiro de perguntas. Nós não vamos trabalhar essa elaboração de perguntas agora, mas nas próximas aulas, quando nós estivermos aprofundando, aí sim nós vamos fazer uma abordagem, fazer o levantamento através da aplicação de um caso prático. Então, na entrevista, você vai fazer esse diálogo, você vai ter ali uma série de questões que podem ser estruturadas ou não estruturadas, nós vamos ver também isso um pouco mais para frente, mas enfim, você vai ter um bate-papo com as pessoas envolvidas com a situação. Você pode também fazer uso de relatórios. Os relatórios são aquelas informações que a empresa já tem registrada. Pode ser relatórios de um sistema, pode ser uma planilha eletrônica, qualquer tipo de informação já processada vai te ajudar também no processo de análise. Então, esses documentos contêm informações muito relevantes sobre os procedimentos, sobre os processos de tomada de decisão, sobre os números, sobre as etapas de determinados processos. Então, a coleta dessas informações também vai ser ótimo para você ter um embasamento a respeito da situação atual, que é a situação problemática. Mas você pode fazer também a observação de campo. O que é observação de campo? Muitas vezes as pessoas vão te relatar, através da entrevista, o que é feito. Na observação de campo, não. Você vai até onde o processo é executado, você vai até onde a tarefa é executada e vê em loco, você vê a coisa acontecendo. Então, você vivencia de perto a rotina de trabalho da empresa naquela função específica que
problema está envolvido. Então você vai verificar como que os funcionários operam, como que os procedimentos são realizados na prática, e já dá para você ter uma ideia de quais são os principais erros, quais são os principais acertos. Então, aqui é importante observar. Para que a observação de campo tenha eficácia, é fundamental que o observador não interfira na execução das atividades. É o que nós chamamos de observação passiva. Você olha, mas não dá palpite. Você pode até ver que a coisa está acontecendo errado, mas naquele momento você não vai interferir, justamente para que fique mais fácil de você entender o problema. Porque se você dá aquele toque, as pessoas vão tentar consertar, e ali naquele momento é interessante que você veja as coisas como elas são. E existem uma série de outras ferramentas que nós vamos discutir também um pouquinho mais para frente, que você pode aplicar nessa fase de diagnóstico. Algumas delas são muito específicas para determinadas áreas, outras já são para um conhecimento mais amplo da situação da empresa, como, por exemplo, uma análise SWOT, que dentro de um planejamento estratégico você pode utilizar para conhecer quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos da empresa. Então, essas ferramentas também nós vamos analisá-las um pouquinho mais para frente. Logo em seguida, você vai então partir para a análise de dados. Então, olha só, eu fui lá, coletei as informações, o que eu vou fazer agora? Eu vou organizar, eu vou analisar essas informações. Então, por exemplo, se eu fiz uma entrevista, eu vou catalogar aquelas informações, eu vou passar a limpo, né, eu vou redigir, eu vou digitar em um documento do Word. Se são números, eu vou elaborar planilhas, gráficos, mapas, tabelas, algo que me possibilite fazer uma análise, fazer uma reflexão acerca do problema. Então aqui o objetivo é disponibilizar os dados, catalogar os dados, dispor os dados de uma maneira que você, a sua equipe e muitas vezes até com a ajuda do cliente, você possa fazer uma análise interessante. Aqui é importante separar cada situação ou problema por categoria. Então, olha, se eu estou fazendo uma análise do processo de produção, eu vou fazer a catalogação dessas atividades, eu vou fazer a catalogação dessas informações por área, por setor, por tipo de processo. Então, é importante organização para facilitar a análise. Dessa forma, então, será possível estabelecer prioridades e solucionar o que for mais urgente. Por quê? Porque às vezes o problema ele não está em uma única variável. Pode ser em várias, né, variáveis, sendo redundante. Pode ser em vários. O problema pode ter vários focos. Mas nem todos os focos vão ter a sua atenção no primeiro momento. Então você tem que ser muito inteligente na hora de fazer uma categorização do mais urgente para o menos urgente, daquele que dá mais resultado para aquele que precisa ser resolvido, mas porém, de repente, não vai te trazer tanto resultado assim. Então, após fazer a análise das informações, onde as informações então estão organizadas, elas estão bem estruturadas, fica mais fácil de identificar o problema. Então, coletei as informações, analisei as informações mais relevantes, eu consigo ter uma visão mais ampla do problema. E aí é importante, nós vamos discutir muito isso, encontrar a causa raiz. Causa raiz é aquela causa originária, é lá onde o problema realmente nasce. Então, a partir do momento que eu encontro a raiz, eu consigo resolver efetivamente o problema. Veja só, o problema ele pode estar em vários locais, mas muitos dos problemas são consequências de um problema maior. Então você tem que ir esmiuçando. Imagina assim, você descascando uma cebola, você vai tirando a casca, até que você chegue lá no miolo, lá no núcleo, lá na parte central do seu problema. Então, para isso é necessário fazer uma investigação aprofundada para saber quais são as causas dessas falhas e gargalos. E na nossa disciplina nós vamos ver algumas ferramentas que vocês inclusive vão aprender na disciplina de gestão da qualidade, como por exemplo fluxograma, diagrama de Ishikawa, né? Tem ali diagrama de causa e efeito. Então existem uma série de ferramentas que vão te auxiliar nesse processo de identificação da causa raiz. E
na última etapa, ainda dentro da proposta de intervenção, porque nós não vamos falar no processo de implementação, isso vai ficar um pouco mais para frente, na proposta de intervenção, o que é uma intervenção? É realmente a sua proposta para resolver o problema. Então, deve ser definido o que deve ser feito para melhorar a situação. Lembra lá em gestão de mudanças? Estou na situação atual, quero ir para uma situação futura. A situação futura é melhor do que a situação atual. E aqui, então, é onde você faz a proposta de intervenção para o seu cliente. Olha, para melhorarmos, para resolver o problema, temos que elaborar tais ações. Então, tudo isso será feito o quê? Com base nas informações coletadas, nas análises feitas, você vai reunir então a sua equipe de consultores e junto com eles, você vai então definir as soluções efetivamente capazes de corrigir o que quer que esteja impedindo o seu negócio, o negócio do cliente de crescer. Então, essas medidas devem ser implementadas, mas elas vão levar tempo. Lembra que nós discutimos também lá em gestão da mudança? As coisas não vão acontecer da noite para o dia. Até porque durante o processo de implementação, pode ser que você encontre vários tipos de resistência. Então, você deve planejar tudo estrategicamente, de uma forma muito bem pensada, com um plano de ação muito bem definido, passível de ser elaborado, para que o resultado do seu processo de mudança seja muito eficaz. Então, essa é uma visão geral que eu trouxe justamente para que a gente possa fazer uma atividade interdisciplinar que vocês vão encontrar no material que eu vou disponibilizar logo em seguida para vocês. Então, fiquem com esses 4 passos iniciais e vamos fazer então um exercício de aquecimento para a gente ganhar aí muito volume, para a gente ganhar tração e aprofundar esse conhecimento nas aulas seguintes. Ficamos por aqui, vejam a atividade que está disponível para vocês e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau, um abraço.